Conhecendo a história de Jefité. Listamos aqui 10 lições que podemos aprender com o 8º juiz de Israel. Neste estudo bíblico, vamos explorar mais profundamente a história de Jefité na Bíblia Sagrada. Qual foi o voto que ele fez, suas características e também refletir sobre as lições que podemos aprender a partir dela. A história de Jefité narrada na Bíblia é um exemplo vivo de como Deus pode usar aqueles que são desprezados e rejeitados pela sociedade para realizar grandes feitos em seu nome. Jefité era filho de uma prostituta e foi expulso de casa por seus próprios irmãos, mas mesmo assim, ele se tornou um líder valente e estratégico em Israel, capaz de liderar o povo em batalha contra seus inimigos. A história de Jefité nos ensina que Deus não se importa com a nossa origem ou posição social, mas sim com o nosso coração e nossa disposição em servi-lo. Ele usa pessoas improváveis e as capacita com sua graça para fazer grandes coisas em sua obra. Jefité foi escolhido por Deus para liderar Israel em um momento crucial de sua vida, e ele respondeu com coragem, fé e dedicação. Sendo assim, veremos como a vida de Jefité nos inspira a confiar em Deus, mesmo quando nos sentimos desprezados ou rejeitados, e a importância de buscar sua vontade em todas as circunstâncias da vida. Quem foi Jefité na Bíblia? Jefité, o gileadita, nasceu de uma prostituta e seu pai era Gileade. Foi um líder guerreiro, escolhido para liderar as tribos de Gileade na batalha contra os amonitas. Posteriormente foi designado como o 8º juiz em Israel, exercendo seu cargo por um período de 6 anos após a conquista de Canaã e antes da instauração do primeiro rei. Jefité nasceu e cresceu na região de Gileade, que era parte da terra pertencente à tribo de Gade. A história de Jefité está no livro de Juízes capítulos 11 e 12, descrito como um líder guerreiro, escolhido para liderar as tribos de Gileade na batalha contra os amonitas. Apesar de ter sido inicialmente rejeitado por sua tribo devido às suas origens humildes, Jefité se destacou como um líder valente e habilidoso na guerra, e acabou sendo aceito como líder das tribos de Gileade. O capítulo 11 do livro de Juízes relata a história da batalha de Jefité contra os amonitas e inclui o famoso voto que ele fez a Deus antes da batalha. O capítulo 12 relata a vitória de Jefité na guerra e a luta subsequente que ele teve com as tribos de Efraim. Jefité também é mencionado na Galeria dos Heróis da Fé, que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 32, onde é elogiado por sua fé e coragem. Qual o significado do nome Jefité na Bíblia? O nome Jefité tem origem hebraica e seu significado é Ele libertará. Este nome é mencionado na Bíblia no livro de Juízes, onde Jefité é descrito como um líder corajoso que ajudou a libertar o povo de Israel da opressão dos amonitas. Jefité era filho de Gileade, mas sua mãe era uma prostituta. Apesar disso, ele era um homem valoroso e corajoso. Porém, os filhos de Gileade com sua esposa legítima expulsaram Jefité de casa e disseram que ele não herdaria nada na casa de seu pai. Jefité fugiu e foi viver na terra de Tobi, onde se juntou aos homens levianos. Depois de algum tempo, os filhos de Amon declararam guerra contra Israel, e os anciãos de Gileade foram buscar Jefité para liderar o exército de Israel na batalha. Jefité inicialmente se recusou a ajudar, lembrando aos anciãos que eles o haviam expulsado de casa e que agora vinham a ele somente em tempos de aperto. Porém, os anciãos imploraram a Jefité que liderasse o exército, prometendo que ele seria o chefe de todos os moradores de Gileade. Jefité concordou então em liderar o exército se o Senhor o ajudasse a vencer a batalha. Os anciãos concordaram, e Jefité se tornou o líder do exército. Ele falou perante o Senhor em Mispá, e partiu para uma guerra contra os filhos de Amon. A história de Jefité continua com a sua vitória sobre os inimigos de Israel.
mas também inclui uma promessa imprudente que ele fez antes da batalha, que resultou em uma tragédia pessoal para sua família. Qual foi o voto de Jefité? O voto de Jefité foi uma promessa que ele fez a Deus antes da batalha contra os amonitas. Ele prometeu que se Deus lhe desse a vitória na guerra, ele ofereceria a primeira pessoa que saísse de sua casa para encontrá-lo quando ele voltasse vitorioso. Infelizmente, a primeira pessoa que saiu de sua casa foi sua única filha. Quando Jefité a viu, rasgou as suas vestes e disse: "A filha minha, muito me abatestes, és a causa da minha calamidade, porque fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás." Respondeu ela: "Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze de mim segundo o seu voto agora que o Senhor te vingou dos teus inimigos os filhos de Amon." Disse mais ao seu pai: "Mas conceda-me este único pedido. Deixe-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras." Disse ele: "Vai", e deixou-a ir por 2 meses. Ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses ela voltou para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito, e ela jamais conheceu varão. Daí veio o costume em Israel, de as filhas de Israel irem de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o gileadita. Essa passagem encontra-se no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 34 ao 40. Embora o voto de Jefité seja muitas vezes considerado polêmico e mesmo questionável, há lições valiosas que podemos aprender com ele. Uma dessas lições que aprendemos com o voto de Jefité é a importância de cumprir nossas promessas e honrar nossos compromissos. Jefité fez um voto a Deus e cumpriu sua promessa. O que podemos aprender com o voto de Jefité é a importância de pensar cuidadosamente antes de fazer promessas ou compromissos. Jefité não pensou nas possíveis consequências de seu voto e acabou sacrificando sua própria filha como resultado. Isso nos lembra que nossas ações têm consequências e que devemos ser cuidadosos ao fazer promessas ou assumir compromissos, especialmente se envolver em questões de grande importância ou impacto pessoal. Características de Jefité. Na Bíblia, Jefité é descrito como um líder e juiz do povo de Israel, que libertou o povo da opressão dos amonitas. Suas principais características e qualidades incluem coragem e determinação. Jefité demonstrou coragem e competência em liderar o exército de Israel na batalha contra os amonitas. Ele aceitou o desafio de liderar, apesar das dificuldades e dos riscos envolvidos. Fé em Deus. Jefité demonstrou fé em Deus, ao fazer um voto a ele antes da batalha contra os amonitas. Ele acreditava que Deus o ajudaria a vencer a guerra e cumprir seu voto mesmo que isso lhe custasse um grande desejo. Habilidade de liderança. Ele demonstrou habilidades de liderança ao convocar e organizar o exército de Israel para a batalha contra os amonitas. Ele também aprendeu como inspirar seus soldados e liderá-los em direção à vitória. Sabedoria política. Jefité e a sua sabedoria política, ao tentar evitar uma guerra desnecessária com os amonitas e de liderar os merecedores na batalha. Ele também negociou com os líderes das tribos de Israel para obter seu apoio antes de liderar o exército. Fidelidade à palavra dada. Jefité demonstrou fidelidade ao cumprir o voto que fez a Deus, mesmo que isso tenha custado a vida de sua própria filha. Sua disposição de cumprir suas promessas e honrar seus compromissos é uma qualidade valorizada na cultura bíblica. Jefité foi um líder corajoso e determinado, que demonstrou fé em Deus, habilidades de liderança e sabedoria política. Sua fidelidade à palavra dada é uma qualidade admirada na cultura bíblica, mesmo que sua história inclua um voto perigoso e trágico. E quais são as 10 lições que podemos aprender com Jefité? Número 1. A importância da coragem.
Jefité nos ensina a importância da coragem e da experiência em enfrentar os desafios da vida. Ele não se intimidou diante da tarefa de liderar o exército de Israel na batalha contra os amonitas e seguiu em frente, mesmo diante das dificuldades. Número 2. A necessidade de confiar em Deus. Jefité também nos ensina a necessidade de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos situações difíceis. Ele fez um voto a Deus antes da batalha e acreditou que Deus o ajudaria a vencer a guerra. Podemos aplicar essa lição em nossas vidas confiando em Deus em meio a desafios e dificuldades difíceis. Número 3. A importância da liderança e da negociação. Jefité nos ensina a importância da liderança e da negociação na solução de conflitos. Ele liderou o exército de Israel na batalha, mas também aprendeu a negociar com os líderes das tribos de Israel para obter o apoio deles. Podemos aplicar essa lição em nossas vidas, buscando liderar com sabedoria, habilidade e negociando de forma construtiva para resolver nossos conflitos. Número 4. A importância de cumprir nossos votos. Jefité também nos ensina a importância de cumprir nossos votos e honrar nossos compromissos. Ele fez um voto a Deus antes da batalha e cumpriu esse voto, mesmo que isso tenha lhe custado muita angústia. Podemos aplicar essa lição em nossas vidas, buscando cumprir nossas promessas e honrar nossos compromissos. Número 5. A necessidade de pensar nas consequências de nossas ações. A história do 8º juiz de Israel nos lembra da importância de pensar nas consequências de nossas ações. É preciso pensar com responsabilidade em nossas promessas, porque as nossas ações têm consequências. Número 6. Deus usa os desprezados e rejeitados. Não devemos subestimar o poder de Deus para usar aqueles que são desprezados e rejeitados pela sociedade. É importante lembrar que o valor de uma pessoa não está em sua origem ou posição social, mas sim em sua relação com Deus e sua disposição de seguir com a sua vontade. Número 7. Deus não olha para nosso passado. Mesmo que tenhamos cometido erros no passado ou sofrido rejeição, Deus ainda pode nos usar para cumprir seus propósitos. Devemos aprender com nossos erros e nos arrepender diante de Deus, mas também lembrar que Ele é um Deus de perdão e restauração. Número 8. A importância da fidelidade a Deus. A história de Jefité nos ensina sobre a importância da fidelidade a Deus mesmo em meio às dificuldades e desafios. Mesmo sendo rejeitado por sua família e expulso de casa, Jefité não abandonou sua fé e confiança em Deus. Ele reconheceu que Deus o havia capacitado para liderar o povo e enfrentar o inimigo, e permaneceu fiel a ele até o fim. Número 9. A importância da oração. O estudo bíblico de Jefité nos ensina sobre o poder da oração. Antes de liderar o povo em batalha, Jefité fez um voto a Deus e buscou sua ajuda em oração. Ele aceitou que somente Deus poderia dar a vitória ao povo de Israel e colocou sua confiança nele. Isso nos lembra da importância de orarmos e buscarmos a Deus em todas as situações da vida, confiando em seu poder e capacidade para nos ajudar em nossas dificuldades. Número 10. A importância de perdoar. A história de Jefité nos ensina sobre o perdão e a misericórdia. Apesar dos erros cometidos pelos irmãos de Jefité, quando eles vieram lhe pedir ajuda, Jefité com um coração perdoador aceita o desafio. Aprendemos aqui que Deus é um Deus de misericórdia e perdão, que não se importa com o nosso passado ou nossas falhas, mas sim com nosso arrependimento e nossa disposição de servir e obedecer a Ele. Da mesma forma, somos chamados a perdoar e mostrar misericórdia aos outros, mesmo que eles tenham cometido erros no passado, assim como Deus nos perdoou e mostrou misericórdia. Para concluirmos, a história de Jefité nos mostra a coragem, a fé e o sacrifício deste homem.
Apesar de sua origem controversa como filho de uma prostituta e de ter sido expulso de casa, ele se tornou um líder valente e estratégico, capaz de liderar Israel em batalha contra seus inimigos. O voto que ele fez a Deus demonstra sua dedicação ao Senhor e seu desejo de cumprir sua promessa, mesmo que isso custasse um grande sacrifício pessoal. A história de Jefité nos ensina que, independentemente de nossas origens ou circunstâncias, Deus pode nos usar de maneiras poderosas e transformar nossas vidas para sua glória. Ela também nos lembra da importância de sermos fiéis às nossas promessas a Deus e de considerar cuidadosamente as consequências de nossas ações. Que esse estudo bíblico possa te motivar a buscar a Deus com integridade e coragem, e a confiar em sua graça e poder em todas as situações da vida. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações e venha aprender um pouco mais sobre as fascinantes histórias escritas no livro da Bíblia. Obrigado por assistir.